Boa noite, quero saudar a mesa e também saudar você que está aí do outro lado. Hoje nós temos uma pauta muito importante e eu confesso que eu estava muito ansiosa para fazer essa roda de conversa. É um assunto muito importante que eu tenho certeza que vai chegar as pessoas a pensarem sobre essa causa. Hoje, a nossa pauta é mamães atípicas e os desafios diários. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para as minhas convidadas para fazer uma breve apresentação e a nossa noite está iniciando agora. Fique à vontade para mandar um recado, passar o link para os amigos e sintonizar, divulgar. É importante falar sobre o assunto. Então, eu vou passar para minha colega convidada à direita. Por favor, Daniela, se apresente. Boa noite, eu sou a Daniela Patucci, mãe do Francisco, um menino de 4 anos com síndrome de Down. Aliás, não fez 4 ainda fará em junho. A minha experiência como mãe atípica iniciou no nascimento do Francisco. Meus exames durante a gestação foram todos normais, então eu soube quando ele nasceu que ele tinha síndrome de Down. E realmente é um desafio. Inicialmente não te dizem que o diagnóstico é síndrome de Down, e sim, possivelmente, né? Aí nós fizemos o exame, que se chama cariótipo, e com ele, que leva quase 30 dias para ficar pronto, a partir do momento que ficou pronto, nós começamos as terapias do Francisco. Eu tive depressão pós-parto, sim. Acho que ninguém está preparado para isso, é uma surpresa. É um desafio, mas a vida está me mostrando, porque esse mundo da inclusão para mim ainda é muito novo, né? O Francisco tá ali nos primeiros anos, mas eu tenho aprendido muito. O desafio é diário, sim. A gente luta para que nossos filhos tenham uma vida melhor, né? Então, o Francisco já começou fazendo terapia ocupacional, ele já faz físio, faz fono, já fez musicoterapia. Com a idade que ele tem, no início ele acompanhou todo o marco de desenvolvimento de uma criança. Mas hoje, por exemplo, ele já não está mais acompanhando na fala, né? Meu filho se comunica maravilhosamente bem, mas ele ainda não fala. Então eu acho que essa hoje é a minha maior angústia. Eu quero muito que ele comece a falar. Toda mãe quer conversar com seu filho, né? E é muito bom saber que hoje essa parte de inclusão está evoluindo e as pessoas estão mais interessadas. O Francisco vai para a escola desde um aninho, sempre foi muito bem recepcionado e a gente toca a vida como uma vida normal, dentro do que é possível, lógico, né? E é isso que eu espero, porque eu acredito que a dor de uma mãe é a dor de todas. A nossa dor é a mesma, é que nossos filhos sejam aceitos pela sociedade e não vistos como algo tão diferente assim, né? Porque diferenças sempre existiram. Então, assim, resumindo a minha história e os meus desafios, é isso. Muito bom. Ah, Daniela, eu ouvi uma frase neste final de semana. Todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Tá? E eu que sou cristã, eu sempre digo, Deus fez todos nós diferentes, apenas iguais em dignidade. Então, não se sinta que seu filho, né, que o Francisco, né, jamais pense que ele é específico, não. Ele é apenas diferente porque nós somos todos diferentes. Tá? Desculpa, eu acho que eu não me expressei bem. Mas logo que ele nasceu e por não ter a experiência, o que que eu pensei? Que o meu maior desafio seria este, a não aceitação dos outros, né? E o que eu estou aprendendo neste meio é que estas crianças são muito bem aceitas, sim. É claro que a gente tem muito a evoluir ainda, né? E preconceito existe ainda também, mas eu estou me surpreendendo. Que bom, que belo relato. Então, agora passar a palavra para a Alessandra, né? Então, Alessandra, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando aí do outro lado. Boa noite para todas nós e para quem está nos assistindo. Meu nome é Alessandra Sobucchi. Eu tenho um filho que tem a síndrome de Tourette. É uma síndrome bem difícil de lidar como mãe e para os colegas também. O Davi tem 13 anos, tem uma dificuldade enorme, mas com o tempo a gente vai mostrando o caminho para ele certo e correto. E essa experiência que eu estou tendo hoje aqui, agradeço pelo convite. Muito obrigada mesmo
porque são poucas pessoas que conhecem a síndrome de Tourette. Então, esse espaço que tu está me dando, eu te agradeço de coração e que Deus sempre te ilumine, porque é a primeira vez que eu estou expondo, falando sobre o que o meu filho tem de 13 anos. Não é fácil para nenhuma mãe atípica, tá? Deus nos deu. Então, nós temos que seguir e continuar encaminhando eles no caminho certo. Então, eu agradeço muito a você e passo a palavra para a Valéria. Que bom, eu só queria acrescentar. Alessandra, o que a gente precisa é falar. Se a gente não falar, a gente não encontra pessoas que possam nos ajudar. Então, muito obrigada por ter vindo e coragem Obrigada. de falar sempre, tá? Então, nós temos agora a Valéria Franco. Isso. A gente sabe que as causas, elas chegam na vida da gente de várias formas. No caso da Valéria, ela abraçou a causa, hoje ela é escritora e também vive uma maternidade atípica. Conta para nós, Valéria, como é que é a Sim. sua vida, como é que são as suas causas, por favor. Boa noite a todos que estão assistindo, a todas também. Agradecendo também pela oportunidade, agradecendo por ter pessoas maravilhosas aqui comigo, que isso é muito importante, a gente unir propósitos. Então, eu sou mamãe do Eric e da Mariana. O Eric, que foi diagnosticado com autismo 1 ano e 9 meses. E a Mariana, estou ainda na observação. Mas do Eric foi muito assim, porque ele fazia muitos movimentos estereotipados e assim, para eu foi mais fácil verificar, porque eram os dois, que são gêmeos, então a menina tinha uma evolução, ele tinha outra, porque isso tu não tem como é que eu vou te dizer, um é menos, outro é mais. Algumas coisas ele era mais, outras coisas ele era menos, e aí com 1 ano e 9 meses a gente foi diagnosticado, né, com laudo. E o que eu fiz? Eu fiz todo um aparato, tipo assim, uma lista. O que ele fazia? Todas as ações dele, para que fosse tendo ajuda da clínica multidisciplinar, para que conseguisse detectar mais fácil. Mas uma coisa que eu digo assim para todos, é muito mais fácil aceitar. Aceitar dói menos, é que nem eu digo. Então, do Eric, assim, eu não via ele como eu não vejo até hoje como uma criança atípica. Ele tem as dificuldades dele, ele é não verbal, ele canta tudo, mas ele fala extremamente o básico, ele é bem econômico na fala. Só que nem a Daniela falou, o sonho da gente é ver falar muito, né? Só que assim, são movimentos que vão acontecendo e a gente tem que entender que cada criança é uma criança. E eu costumo falar que um diagnóstico não define uma criança, porque isso é a base. E assim, ele tem as particularidades dele, ele canta em inglês, ele canta em espanhol, ele canta em francês. Então, assim, é engraçado porque ao mesmo tempo que ele tem as dificuldades dele, mas ele tem uma inteligência fora do normal, já lê, saiu da pré-escola já lendo. Foi a única criança que saiu da escola lendo. E então, o que eu digo isso? A gente tem que aceitar, a maior terapia que eu vejo é no lar, porque Família. o amor salva Sim. qualquer criança, e eu não costumo tratar o Eric como uma criança autista, porque isso acaba prejudicando até o desenvolvimento dele, porque, como eu repeti, isso não define. Então a gente tem que ter sempre um atendimento precoce, porque tudo que tu fizer antes do tempo, se ele é autista ou se ele não é, isso vai auxiliar, porque o caso dele foi a fala, então se percebeu pela fala, ele não olhava nos olhos, e então isso que a gente foi percebendo. Só que quanto mais cedo tiver o diagnóstico, mais facilita a vida. Sim. E isso é o que salva todas as crianças, independente se ela... Tem crianças que elas são autistas e elas têm um atendimento tão perfeito que acaba não seguindo com aquele laudo. A resposta é diferente. É uma resposta diferente, eles agem de outra forma. Eles têm um coração maravilhoso, porque as crianças autistas, não só os autistas, mas as crianças especiais em geral, eles têm um olhar muito diferente, eles nos ensinam muito. O Eric me ensinou muito, em muitas coisas, porque ele vive o hoje. Tanto que ele diz assim que a minha vida é uma viagem. Tô sempre falando isso, a gente acha muito engraçado. Porque realmente é. Então, o que eu digo assim para as pessoas? Aceitem os seus filhos como são, não definam nada e vivam só com muito amor, deem muito amor, façam eles se tornarem melhores do que nós poderíamos imaginar. Esse é o meu recado que eu digo Muito. a todas em geral, todas as mães. Eu não digo assim Sim. só as mães Sim. de autistas, mas todas as mães. Dá trabalho, dá bastante trabalho. Mas o amor, tanto que o coração é o único órgão que não tem câncer. Então, Que bom. então é isso que a gente Que bela mensagem, compreende. né, Valéria?
E é exatamente isso, né? A gente precisa, o amor nos assemelha a Deus, Nos né? liberta. Então, quando a gente faz a coisa com o coração, fica mais leve. Bonito o teu depoimento. Agora, então, nós temos aqui na nossa mesa também uma especialista. É a Eleusa Franco. Ela é pedagoga, psicopedagoga e clínica institucional. Educação e saúde, né? Exatamente. Educação e E saúde. é a nossa querida professora Lala. Bom, então eu queria passar a palavra para você, para que Sim. você coloque um pouquinho da sua experiência, porque nós até agora falamos com as mamães atípicas. Então agora coloque um pouquinho da sua experiência no No atendimento. atendimento. Mas antes disso, eu vou falar com o pessoal que está em casa, que estão vendo aqui esse logo do PL Mulher Canoas. Esse podcast ele foi especialmente pensado como uma ação do PL Mulher Canoas, que fizemos todos os meses. Todos os meses nós falamos de uma situação, isso é uma atividade constante no nosso movimento. Então, por isso que vocês estão vendo ali, PL Mulher Canoas. Tá? Então, queria só fazer essa observação. E agora, então, já vou passar a palavra para a professora Lala. Fique à vontade, fala um pouquinho da sua experiência profissional. Ok. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gratidão às mães. Que mãe, para todos. Mãe é aquela palavra mágica. É a palavra de acolhimento. Então, eu, como educadora, como pedagoga, como psicopedagoga, permeio vários ambientes, várias famílias, porque o meu atendimento é direto a domicílio com essas famílias atípicas. E tenho muitas experiências. Estou somando esse ano 17 anos em atendimento. E o que eu posso dizer? Que cada cenário, cada lugar é um lugar. Quando falamos em casa e lar, casa nos remete à estrutura. E lar são os sentimentos agregados que moram ali. Eu sinto de todas as mães, vocês. Palavra guerreira é pouco. Eu sei que não é fácil. O dia a dia de vocês, vocês têm que se superar. E é uma demanda grande. E como falou a Valéria, a mãe atípica, o amor acolhe, o amor salva, mas o amor não é tudo. A gente sabe que a gente vive, Nilce, numa sociedade que demanda muita coisa. E o que vocês, mães, o que está sempre permeando na cabecinha de vocês? É o que vai ser quando aqui eu não estiver mais? Porque todos nós sabemos que não somos finitos. Então nós temos que preparar essas crianças para o pós. E é isso que agonia as mães. Então, quando eu estou lá, cada lar, cada situação é uma situação. Quando a Daniela fala que o filho dela, o Francisco, com síndrome de Down, ela sentiu de uma forma síndrome de Down. Quando às vezes me perguntam, esses transtornos todos são iguais? Não. O que eu quero esclarecer para vocês que estão em casa? Síndrome de Down, vou fazer um pouquinho de cada uma, tá? Um carinho para cada uma. E o síndrome de Down, ele não é específico. Olha, é isso, não. Ele se comporta assim, não. Às vezes ele entende, às vezes ele não entende, às vezes ele compartilha comigo alguma ação, como eu vejo que a Dani, ela trabalha muito, muito o cognitivo do filho dela. Então, isso é muito importante. O que é necessário? Essa criança, síndrome de Down, ela precisa de reforço, estimulação, como todos. A estimulação é tudo. E o Francisco é muito estimulado. Então, ele é uma criança que ele tem um acolhimento familiar, ele tem um amor e ele tem tudo o que ele precisa, com a graça de Deus, não é, Dani? Assim, quiçá todos tivessem a mesma oportunidade que o Francisco, que vocês se dedicam. É uma vida de 24 horas em torno do Francisco. Então, essa necessidade do acolhimento familiar é tudo. É tudo. Então, eu te parabenizo, tua família, teu esposo, desse amor genuíno. Porque não é simplesmente pegar uma criança, Nilce, meu filho é síndrome de Down, o que eu vou fazer agora? Porque ele é deixado de lado na escola. Porque... Não vamos vitimar. Por quê? Porque ele é uma criança linda, como todas as demais crianças. Então, nós temos que ter esse acolhimento. E tudo parte da família. Concomitante com a escola, que também vai dar um respaldo maravilhoso. E aí nós entregamos ele para a sociedade. E agora vamos, então, falar com a mãezinha, Alessandra, que ela remete, então, a síndrome de Tourette ou síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette não é fácil, realmente, mãezinha. É uma síndrome que ela não é muito divulgada. É uma síndrome que tem pouco material para nós pesquisar. Hoje, se tu lançar lá no Google, pouca coisa coletamos. Temos um acontecimento específico na Inglaterra, que foi lá um menino, agora não me recordo o nome, mas ali se apresentou
o primeiro movimento do que seria essa síndrome de Tourette. É os movimentos estereotipados, estereotipias. Para vocês que estão em casa, estereotipias é aquele movimento repetitivo, ele pode ser das mãos, ele pode bater na cabecinha, ele pode girar em torno de si próprio, mas nem todos são assim. Cada um é diferente do outro, como eu já falei. Então não existe algo certo que não é assim, 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 não. Cada criança é uma criança, cada criança tem um suporte, e isso também vai denotar lá na tua casa, que também, como a Dani, que tem que haver o estímulo, o acompanhamento, o tratamento. Eu até gostaria de saber de ti que se o teu filho tem esse acompanhamento hoje com a síndrome de Tourette no nosso município, ele está sendo acolhido em alguma instituição? Não. Nesse momento? Não, nesse momento, não. Uhum. Até hoje, faz 3 anos que a gente descobriu sobre a síndrome de Tourette. Sim. Para mim foi bem difícil, porque ela, aparentemente, ela vai demonstrar mesmo para nós, pais, a partir dos 7 a 8 anos, que ela Sim. dá aquele... Ela se manifesta, dá o boom. Isso. É o boom que eles falam, né? Daí tu te pergunta, mas eu prestei atenção, o que eu fiz? Eu tava ali... Porque até os 7 anos, o Davi era uma criança, Uhum. né? Sim. Passou dos 7, o Davi mudou. Foi bem na pandemia, Sim. então não foi fácil. E ele teve diagnósticos errados, ele tomou medicação que o médico deu errado, ele, assim, ele tava com 8 anos, praticamente ele sentou na minha sala, e eu disse que ele queria tirar a vida dele, por causa que o medicamento que o doutor deu foi uma dosagem alta demais, e ele estava dizendo que meu filho tinha aspecto autismo, e na verdade Sim. não era. O que Uhum. acontece é como, é 10% que tem a síndrome de Sim. Tourette no Sim. Brasil. Sim. Então eu tive que, como mãe, investigar para saber lidar com meu filho, porque não é fácil. Não é fácil. Ele teve ontem uma crise, não foi fácil, porque na escola ele tem 13 anos. O que acontece? Os colegas fazem bullying, muito bullying com ele, Sim. e não tem aquele, como antigamente tinha, muitas palestras dentro das escolas, falando, olha, apareceu tal síndrome, vamos falar um pouquinho para os alunos, Sim. para eles saberem entender o outro coleguinha deles. Mas não, Sim. hoje em dia tá bem difícil, Uhum. não tá fácil. Ele tem vezes que ele não quer ir para a escola, isso Sim. me dói, machuca. Uhum. Então, é uma experiência que faz 3 anos que eu tô tendo. Ele emite muitos sons. Ele faz, às vezes, ele fez gemido, que daí as Uhum. pessoas olham ele de outro jeito, outra E forma. tudo é engraçado, É. que não é nada engraçado. Ele faz com a garganta, muito com a garganta. Ele faz Sim. piscar os olhos. Ele faz Sim. isso aqui quando ele tá muito nervoso, com os ombros. Então, daí as pessoas olham assim, mas esse guri não é bem. Porque ele vem relatar pra mim. Sim. E ele vê o jeito que a pessoa olha pra ele. Isso é da própria síndrome. Ó, tu tá me olhando de uma forma que a gente não consegue ver, mas ele consegue ver. Ele consegue ver. Então, ele fala. Ontem mesmo, eu tive uma experiência que não foi muito boa, porque ele voltou a falar que ele não queria viver mais. Ele queria tirar essa síndrome do sangue dele. Daí eu fiquei triste, eu expliquei pra ele, daí ele teve a crise, porque daí ele não tem amigo, os colegas se afastaram dele, porque não consegue Sim. compreender ele. Sim. E daí, às vezes, eu, como mãe, não tenho vontade, às vezes, de mandar ele pra escola, porque não é fácil. Não é fácil. Todas nós sabemos Sim. como é o desafio que nós temos todos os dias com os nossos filhos. E até hoje, desculpa, Não, fica até à hoje, vontade. todo o atendimento do Davi foi particular. Não tive atendimento pelo Sim. SUS. Não tem. Eu tenho Uhum. todo, desde psicopedagoga, psicóloga, Toda a equipe doutora. multidisciplinar. Isso é particular. Particular. Tudo particular. Sim. Então, não é fácil. Eu sei que cada mãe tem os seus desafios. Não é fácil. As pessoas olham os nossos filhos de outro jeito, diferente. Isso eu Sim. sei, eu A sinto. gente sente por eles. O olhar, né? Isso, o olhar é olhar. revelador. Não O é só olhar. dizer, Sim. mas tu é normal. Nossos filhos são todos normais. Só que as dificuldades deles fazem que as outras crianças deixam eles de lado. E não é só os nossos filhos. São todos que sofrem com qualquer síndrome que tiver. Eles vão ter esse olhar diferente. Exato. Infelizmente. Por quê? Nós, pais, se preocupamos em ensinar nossos filhos para não ser assim com as outras crianças. Só que as outras crianças, os pais não ensinam para os seus filhos que têm as suas Sim, dificuldades, correto. as suas síndromes. Então, para eles, Suas deixa limitações. isso, suas deixa ele de limitações. lado e vai fazendo que, né? Sim. Ele fica, praticamente, ele tá no 8º ano. Às Sim. vezes, ele falou para mim, não tem vontade de ir, porque as próprias colegas fazem bullying com ele, fazem sinal da cruz, como ele fala assim, sai daqui, Sim. demônio, desculpa pela palavra. Mas Sim. é isso que acontece dentro das salas de aula. Sim. Isso é uma coisa muito grave que está acontecendo. Gravíssima. Não é só eu, Alessandra. São várias mães que eu converso com Vários os que eu seus conheço também. filhos
que Por sim, acontece por sim. isso. Então, nós temos que ter essa garra de continuar mostrando pro nosso município, tá? Que nós moramos, e pro mundo. Que não é que a gente é mãe guerreira, que a gente vai lutar pelos nossos filhos. Porque a gente chega até um ponto, mas a gente é forte. A gente é uma Sim. leoa. E a gente consegue lutar contra tudo que for. Mas não é fácil. Não é fácil. Não, eu te entendo e foi um depoimento maravilhoso, porque tu colocou o teu coração. Tu externou. O que realmente tu passa no dia a dia, é lá na escola, é lá na sala de aula. E daí eu tenho esse lugar de fala, porque eu também sou educadora. E eu já estive do outro lado em sala de aula. Eu não quero de forma nenhuma desautorizar a tua fala. Tua fala é forte e é verdadeira. Mas o que eu quero te explicar? E assim para todas as mães que estão nos escutando agora. O que acontece no nosso mundo em geral? Não vamos nos limitar ao município que nós moramos. É o mundo em geral. Infelizmente, as educadoras, elas não estão preparadas para enfrentar esses desafios cotidianos em sala de aula. Elas foram preparadas para serem professoras e não existia. Muitas já estão até defasadas, já há um tempo já estão já para se aposentar, outras novas não querem ser professoras inclusivas e nós temos que respeitar isso. Não são todas as educadoras que querem permear esse espaço da inclusão, porque esse espaço da inclusão, eu vou te ser muito sincera, tu tem que amar muito. Não se aguenta. Não se aguenta. É muito pesado. Então, muitas não dão conta, e não é porque elas estão fazendo pouco caso das situações de todos os filhos, que têm mães que têm os filhos atípicos com transtornos diversos, mas é porque elas não dão conta. Elas não estão preparadas para isso. Algumas querem se especializar. Algumas estão ali sedentas disso. Muitas falta o financeiro, outra é o estímulo mesmo, que se acomodam naquela condição, numa sala de aula. E outras realmente não querem, e nós temos que respeitar isso. Porque para fazer esse atendimento com os filhos de vocês, tem que ser uma educadora que ame o que faz. Porque a criança vai sentir isso. Os Então, autistas e exato, todos todo especiais o universo todo, porque a criança ela é sensível, ela tem uma sensibilidade que aflora, e ela sabe quando uma educadora está ali por ela com amor, e quando está ali para ganhar o seu sustento no final do mês e lá e receber o seu salário. Então, nós temos que respeitar isso. Mas, ao mesmo tempo, as políticas públicas, elas têm que ser atuantes no nosso município. Então, eu como educadora, como moradora desse município, eu sei que existem muitas falhas. Existe muita coisa para ser mudada. E vai ser mudada. de anos, né? De É uma anos, coisa que não é de agora. de anos. Então, nós também temos que ser verdadeiros e não podemos colocar no colo de diversos governos que passaram. Todos falharam. Infelizmente, todos. Tentaram. Alguns conseguiram algo aqui, algo ali. Nesse momento, nós estamos à frente de algo novo. E eu acredito nisso. Sinceramente, acredito. Que as pessoas estão aí e querem fazer a diferença. Mas para isso tem que existir uma sociedade una. Não podemos nos separar por secretarias afins, não podemos separar por bandeiras, e sim por causas importantes, não é, Nilce? Então é isso que conta. Então a Nilce abre a portabilidade de vocês como mães. Virem, abrir o coração e pedirem o socorro, é o SOS, é ajuda mútua. A sociedade tem que respeitar essas crianças. Elas são crianças e elas merecem ter o direito de ser crianças. Cada uma com a sua identidade, com a sua história. Então, isso que é importante. Eu peço, público que está em casa, educadoras, colegas afins, aquelas que realmente estão tendo essa conexão agora com essas mães, com o nosso diálogo aqui, com a Nilce aqui apontando, abrindo esse espaço maravilhoso nessa noite, que vão atrás. Vocês já estão formadas, vocês muitas já são pedagogas, é só fazer uma especialização. Em 2 anos e meio você sai especialista em algo dentro da inclusão. Então, essas que estão de coração aberto para isso, nós precisamos de vocês. Porque vocês vão estar lá, na sala de aula, atendendo os filhos das mães que aqui estão e as demais que estão espalhadas por todo mundo. Não é, E Nilce? uma mensagem que eu quero passar aproveitando isso, muitas vezes eu até vou na parte da ironia, porque isso incomoda tanto, que às vezes as pessoas assim, o teu filho, o normal, eu digo, o normal e o ET. O filho é o ET? Não, Não. Então, aí a pessoa leva aquele susto, aquele choque. ela dá aquele choque, né? Porque eu digo assim, nós estamos em 5. Se cada uma de nós trabalhar isso nas pessoas, a corrente vai aumentando. E eu vejo que as pessoas têm que ir muito a fundo nisso, porque às vezes é difícil. Aí eu digo assim, eu faço a pessoa pensar. Eu digo assim para elas, quem é normal nesse mundo? Então assim, se eu tenho uma dificuldade e tu não tem, ou vice-versa,
É impossível a gente trabalhar nisso tendo uma régua. Sim, Porque é. todos nós, o meu neurologista ele é muito engraçado, ele diz assim, é todo mundo maluco, só uns disfarçam bem. Então, assim, ó, é exatamente isso. O que nós precisamos? Não tem condições de se profissionalizar? Lida com o coração, te coloca no lugar dessas crianças. Eles dão sinais. Eles dão sinais de Muitos. como eles querem ser tratados. Valéria, eu te digo assim, não só no lugar das crianças. Hoje eu me emociono muito, como eu me emocionei no início Sim. aqui, mas não por causa do meu filho, porque pra mim ele é a maior bênção da minha vida. Exatamente. Mas, como eu disse, que eu entrei nesse mundo da inclusão faz Pouco. 4 anos, 4 anos. todos os relatos que eu ouvi, tudo o que eu vi nesse período, né? E muitas mães, a maioria das mães, adoecem, porque elas Com esquecem certeza. delas. Vivem só 24 para os filhos, horas. além de adoecerem. Abrem mão das suas profissões, porque não tem Exatamente. como dar conta de Não tem. tudo. Não tem como dar conta de cuidar do teu filho, acompanhá-lo no que ele precisa e ainda trabalhar ou aceitarem, né? A empresa aceitar que tu tem um filho Exatamente. que necessita mais tempo de ti. Então, hoje o que a gente vê nesse mundo da inclusão é muitas mães atípicas virando empreendedoras, Exato. né? Verdade. E isso me motiva muito a lutar por essa causa e estar presente nela também. Uhum. Isso é algo assim muito importante que, infelizmente, não existe políticas públicas para que a família se sinta acolhida Isso. nesse Exatamente. momento, porque a criança atípica, ela está dentro do núcleo familiar. E ali é a família toda, é a mãe, é o pai, é o tio, a avó, é uma rede. A importância de se ter, sim, um olhar para que tenhamos espaços, como a Daniela acabou de falar. Muitas vezes a mãe esquece de si, Normal. precisa sair Sim. do seu emprego, ou então, como é que vai fazer para pagar o tratamento, né? Nem todos os planos de saúde fazem esse atendimento, aceitam se atender. Então, da importância de falar sobre isso, nós estamos aqui com 3 mamães atípicas, cada uma relatou a sua dificuldade. E que bom que está sendo esse espaço sem maquiagem. Nós estamos aqui falando exatamente o que é. Nós não estamos aqui passando pano, Não. dizer que não, as dificuldades existem. É a vida como E essa ela é. reflexão, É, essa reflexão tem que sair desses pequenos grupos de mães que se sentem confortadas numa coisa para chegar à sociedade inteira. Isso é muito importante. Então, eu quero sim dizer que esse espaço, dessa hora que nós vamos conversar, que isso seja produtivo, que traga muitas sementes aí para que Isso. mais mães sintam a vontade de falar. E a professora Lala contou muito da história da sua vivência na sala de aula, né? Sala de aula. Eu queria saber um pouquinho como é que é, após o diagnóstico. Acho que a Valéria falou que começa uma corrida contra o tempo. Exato. Quanto antes se começa as terapias, Sim. se tenha todo esse laudo. Então, eu queria saber como é que é isso no nosso cotidiano. Isso se consegue fácil? Essas consultas com o neuropediatra? Porque, enfim, é importante que o pessoal lá de casa saiba como acontece isso. Olha, eu falo assim, ó, que os profissionais que trabalham com essas crianças, eu e a Prof. Lala, a gente trabalha muito nessa pauta de que eles têm uma remuneração excelente. Porque assim, ó, não é fácil lidar com essas crianças. Não existe uma receita de bolo. É difícil. Porque assim, ó, são crianças que demandam muito assim, ó, tu tem que realmente estudar cada caso, e cada criança é de um É jeito. diferente. Alguns têm algumas semelhanças. Eu encontrei um menino que faz parte na clínica do meu filho, que ele faz, que é muito parecido. Porque meu filho, por exemplo, ele não quer escrever, ele não acha necessário. Só que assim, ó, como que ele vai sobreviver sem escrever? Aí isso é um trabalho com a escola, Sim. eu trabalho com a terapia. É. Assim, ó, é difícil pra caramba, porque assim, ó, a maioria das mães também não tem aquele suporte. A maioria das mães são solo. A Solo, grande maioria é solo. E por que solo, Valéria? Porque assim, o que acontece? Coloca a demanda a parte paterna. 78% Como é que dos funciona? homens, eles caem fora. Literalmente. Infelizmente. Os homens não Infelizmente. aguentam. A mamãe enlouqueceu. então eu vou Sim, cair fora. sim, já Isso. vou partiu. Aí o meu filho tá enlouquecendo também, Sim. então eu já vou sair porque tá todo mundo louco, tá né? Eu todo- tenho que viver a minha vida. Eu tenho que seguir a minha vida. Essa é a maioria do pensamento. É uma Então, o que, realidade que eu vou fazer? cruel. O que eu falo Cruel. e que eu faço isso pra cada pai homem, né? Porque tem o pai que é mãe também, né? Então, Sim. é que eu digo assim, ó, quando eu vejo um pai que batalha pelo filho, eu dou um elogio maravilhoso pra Devia ele. ser normal, né? Porque assim, ó, o que eu tô fazendo na cabeça dele? Eu tô dizendo assim, ó,
faça mais, tu cada vez tu tá fazendo, tu tá dando atenção pro teu filho. Porque assim, a gente vê as mulheres batalhando muito. Sim. Mas os homens, eles caem fora. E eu vejo vários pais que, nossa, não, eu batalho pelo meu filho. Eu vejo que a minha esposa, ela tem uma gama muito forte de serviços, então eu vou e ajudo. Eu disse, Graças não, eu a não. Deus eu tenho esse. Mas esse aí- pai, Esse né? pai. Ele, às vezes, até luta mais ou faz mais do que Que eu. Ele é bênção, ótimo. que bênção. E ele tem que É ser. isso aí. E aí, quando os pais falam ajudo, eu não suporto essa palavra ajudo. Porque assim, ó, na verdade não é ajudar. É um momento que tu está na casa, Assim, todos moram ali. é então compartilhar. é compartilhar. compartilhar o Então, momento. assim, ó, o que eu vejo de muito importante para os profissionais, procurar sempre a capacitação. Da forma que eles conseguirem. Tem muitos cursos gratuitos. Isso não é desculpa. Não Tem muita. Eu faço parte da formação do Thiago Castro e do Rafael Rangel. E são meus mentores nisso. Eu faço a formação do o TEA, o TDAH e o TOD. E assim, ó, Todd. ele faz os cursos assim, ó, gratuitos, ele faz uns cursos por um valor muito pequeno da Ciência ABA, por exemplo, que assim, a Ciência ABA tu tem que ter um cuidado, porque Sim. não é que ela não seja boa, ela é, só que tem pessoas que profissionais não sabem Não aplicar. sabe aplicar. Então, assim, ó, não é desculpa aplicabilidade. para o profissional não Sim. fazer. Por exemplo, assim, a Ciência ABA dele, ele tá cobrando R$197. É um exemplo. Então, assim, Sim. para um profissional, isso não é muita coisa. Então, o que eu batalho muito nisso? Que a sociedade tem que se conscientizar que nós somos diferentes, que nós temos que entender o lado do outro, que nós temos que nos colocar no lugar do outro, porque se a pessoa não entende, eu faço ela entender isso. Eu trabalho nesse sentido Exato. de que a pessoa entenda que são crianças que demandam e que tu pode ter uma pessoa da família, porque assim, os casos estão enormes. Sim. Brasil, Sim. 2 milhões. Sim. Autistas, né? Não, dos 2 milhões. 2 milhões no Brasil. Então, a cada 1 para 36, ou seja, é gritante. Isso tá muito. Então, o que eu digo? Profissionais se capacitem, a sociedade se conscientize e pais, mães acolham. Então, assim, ó, Perfeito. eu trabalho nessa linha. Por que eu disponho, a Profilala, a gente faz muito esse trabalho de conscientização, de entender, porque tá muito bagunçado, tem médicos que não estão preparados para dar o laudo. Daí eu entro essa questão. Essa questão. Deixar ela entrar nessa parte. Essa parte é Deixa muito só, importante. Só vou agora. Então, aproveitar que a Valéria falou do conhecimento dela, que ela busca informação. Eu queria que tu mostrasse o livro. Aí é verdade, um ótimo momento. Esse aqui é o minha casca de bala, né? Como agora tá todo Olha mundo aí. na casca de bala, então tô eu na casca de bala aqui. E esse Então. livro, o que eu fiz? Eu sempre tive uma dificuldade de achar em determinados livros, tipo como se fosse um manual, sabe? Como que eu posso entender o que surgiu? Porque assim, a gente vive do passado também. Porque pra gente ter a história agora, a gente tem que saber o passado, o que ocorreu. Exato. Então, o que tá me preocupando muito é que as pessoas falam muito na modinha. É a modinha do autismo. Não é modinha. Isso já em 1700, 1800 Não era já acontecia. divulgado. Eu vou dar um exemplo, que é do menino Lobo, que foi lá em 1720, se não me falha a memória, que ele agia de uma forma selvagem. Até teve o filme, né? Menino Sim. Selvagem. Então, olha quantos anos existe essa fala. Daí achavam que era esquizofrenia do autismo. Então, o autismo não é uma modinha. Ele existe há muito tempo. Então, o que eu quis fazer? Não desmerecendo os autores que escrevem sobre a vida, teus ensinamentos, o que tu passou com teu filho. Eu não estou desprezando. Mas eu quis, nesse livro, fazer assim, para que as pessoas entendessem como iniciou, quem falou sobre isso, quem foi o pioneiro, quais os tratamentos adequados, quais os remédios quase sempre usados, porque aí o que acontece? Muitas vezes os pais não querem usar a parte medicamentosa, Sim. achando que isso pode causar. Prejudicar. Aí eu digo assim, sempre, até um remédio para dor de cabeça pode te matar. Então, assim, Uma dosagem a exagerada. dosagem é o veneno e o equilíbrio. É. Então, assim, por isso que eu quis fazer esse livro, colocando os direitos também, como que pode acalmar uma criança em casa, tem métodos, todo um aparato, assim, de uma linguagem bem acessível, para que todas as pessoas conseguissem entender. Que nem um amigo meu que ele comprou esse meu livro, ele é da saúde, então eu fiquei muito feliz. Ele disse, Valéria, muito tranquilo esse teu livro. Ele é um livro gostoso de ler, ele é tranquilo, ele não tem uma linguagem muito técnica. E então, assim, qualquer pessoa pode entender. E aí eu penso, o que eu vou deixar de contribuição para esse mundo? Vou deixar o que eu aprendi todo esse tempo com os meus filhos, como que a gente pode lidar com isso. Não poetizo, porque eu trago o lado ruim e o lado bom, porque tem um lado bom, tudo na vida tem um lado bom, tem só o lado ruim. Tem. Né? Com Porque certeza. tem um lado maravilhoso, que é um Sim. sorriso que eles nos dão, um abraço, né? Quando meu filho me disse a primeira vez, te amo, nossa, aquilo foi surreal. E aí, o que eu trabalho nos pais, principalmente? Eu digo assim, ó, vocês não dão bola pro filho de vocês quando ele tira um 10 na prova,
quando ele faz o exercício, para vocês é comum, porque ele é um normal. Agora, o meu filho, quando faz qualquer coisa, eu comemoro demais. Eu falo assim, ó, é muito surreal o que eu faço. A gente porque faz a festa. A gente faz uma festa. É a Cada festa. superação. Superação, verdade. nossa. Aí quando diz na escola, hoje ele foi muito bem. Nossa, daí aquilo te estufa, né? Só, Aí tu vê assim, ó, e outra coisa que eu vou dizer pras mães. Mães, vocês fazem tudo. Vocês fazem tudo. Não se cobrem tanto. Porque a gente acaba se cobrando. fardo, né? Ai, não, mas será que eu tô fazendo o suficiente? Será que eu não tô? Não, a gente faz o que a gente pode. Nós somos humanos também. Sim. Então a Com gente certeza. também Deixar um pouquinho do lado da culpa, né? isso, Isso. tentar levar um pouco Um pouco mais leve. a leveza. Então, assim, ó, livro da Valéria, Anjos tá? de asas azuis. E uma experiência que ela está vivendo, ela quer deixar para as mamães atípicas. Então, parabéns por esse olhar. Tenho certeza que vai ser muito importante para quem está vivendo, né, esse momento. Ou vai não, viver não também, são né? todas as pessoas que têm essa abertura de coração. Quem tá vivendo vai viver ou quer entender um Isso. pouquinho mais Pra sobre Exatamente, compreender e tratar, Daniela, né? Isso. Aliás, É. eu E a entendo, gente- eu entendo que hoje o importante realmente é a conscientização. Isso, essa é É. a primordial. Nós estamos fazendo ações até pela prefeitura aqui de Olha aí, ó. Canoas. Perfeito. Sim. isso. Teremos, não sei ainda se a semana ou o mês de conscientização. Então, a gente já tem algumas agendas para a próxima semana, tem caminhada no dia 2. No dia 4, nós teremos uma carreta aí na cidade, olha, com que várias legal. atividades, Sim. com a saúde, com o esporte, com várias secretarias envolvidas com a cultura, com contação de histórias, especialmente Sim. para os autistas. Vai ser um evento bem legal. E no mesmo dia 4, nós teremos o lançamento do livro da Valéria, Sim. na Vila Mimosa, com 2 palestras sobre o tema autismo, Sim. para quem também quiser saber um pouco mais e entender como é que é esse mundo azul. Isso É. aí. E esse, só também não deixando passar, Anjos de Asas Azuis foi a minha prima, né, que inspirou através dos meus filhos. E aí ela me cedeu esse nome, que eu Ah, que achei bacana. lindo. Eu dei aquela licença poética, É, digamos licença. assim, porque Anjos de Asas Azuis Depois tu remete ao, divide, né? sim, Depois- aos filhos dela, que são anjos. São Que anjos, são crianças extremamente abençoadas, afetuosas. Não tem como a gente não se emocionar, porque jamais imaginaria que esse livro É. se materializou, não é mais um bacana. sonho. Já está aqui, acessível, tem um link também que a Que Valéria, bacana. lá no dia 4, não é, Daniele? Que nós vamos estar também. Então, que coisa bonita, Daniele, que tu nos traz. Então, nós vamos ter, Daniela, esse acompanhamento. Eu vou esse falar por que acolhimento. que a Lala tá me Acolhimento. chamando e errando meu nome. Ela me conhece já há Por tempo outro. e me chama de Patúcia. A Patúcia, Exato. Patúcia. Mas daí Então, uma tá enrolando. intimidade. Pronto, entregou. Agora é a Patúcia, Daniela. É que Mas tá perdoada. Isso. Viu? A gente sabe que até eu não consigo falar muito, porque eu sempre escuto muito da... É que eu não consigo chamar de Prof. Lala, porque eu conheço ela há muitos anos, então sempre de Eleusa. Mas assim, ó, e eu sempre escutava também Patúcia. Ó. Aí eu não consigo também, aí eu penso A que o gente cérebro já trabalha... a gente já tá bom. É que hoje eu estou aqui como mãe. Como mãe. aqui, Exatamente. Quero ouvir da Alessandra. Tu tem projetos, assim, tu pensa em fazer algum projeto, assim, para essa finalidade, alguma coisa assim? O que tu falasse? Eu sei que tu pensa muito sobre o assunto. Sim, no caso, eu já tenho um projeto. Ai, Como que eu bom. fui, Nossa. como eu fui pré-candidata, Sim. né? Não foi dessa vez, mas a gente vai aprendendo Sim. na andada da caminhada. Eu tenho um projeto, sim, que eu fiz com a ajuda de outras pessoas. E a Nice, eu comentei com ela sobre o projeto, né, Nice? Dei umas dicas. Mas eu preciso de apoio, né? Com certeza. Porque só uma mãe não vai fazer o que a gente necessita. Para todas Atingir as mães. Mais Atingir. mães juntas, Isso. atingir mais pessoas. Isso. E eu peço muito para todos que estão nos ouvindo, nos vendo, sobre as mães das crianças com a síndrome de Tourette. Se puder me chamar, eu tenho o Facebook, tenho o Instagram. Eu queria muito poder, o meu filho, poder conversar com outras crianças que têm Fazer a uma mesma... rede de apoio, né? Isso, que é o que está faltando. Uhum. Como é 10% que nós temos É. no Brasil, No Brasil. no caso mais Uhum. aspecto autismo Sim. e outra síndrome, eu queria muito esse carinho. Uhum. E queria muito o apoio também O apoio. da nossa prefeitura de Canoas. Eu busco esse apoio para a gente poder divulgar mais e ter dentro das escolas, que é o principal para todas, não só para nós, Sim. ter palestra
para poder Conscientização. Conscientização. para ter a conscientização de todos os pais e pré-adolescente, que a gente sabe como é que são os pré-adolescentes, porque nós já fomos pré-adolescente, né? Então, isso é muito importante. Porque o que falta dentro das escolas são palestras, porque a gente está vivendo hoje, a gente sabe muito bem, é uma ideologia. Então, se a gente não se conscientizar nisso e mostrar pro mundo o que a gente está buscando, que é a importância. Então, eu busco isso, eu tenho um projeto, só que eu vou revelar meu projeto quando eu tiver apoio, né, para mim poder divulgar e falar, foi eu que fiz, porque pensando em todas as mães, não somente no meu filho que tem síndrome de Tourette, mas todas as crianças que têm qualquer tipo de síndrome, que é o importante. Então, eu busco esse apoio. Tá certo, correto. E vocês, como Que eu bom. conheço Correto. agora, a Nícia eu já conheço, Correto. eu peço apoio de Exatamente. todos vocês, É que tem pra que ser gente uma ter corrente, essa né? Tem luta, que ter. porque não é fácil. Não é fácil, E com eu certeza. posso te dizer por experiência. Eu conheci algumas famílias, algumas não. Conhecia famílias atípicas pela síndrome de Down, faço parte de um grupo de WhatsApp, que é uma troca de experiência, onde a gente, muitas já viveram tal situação e aí falam a respeito daquilo, porque a síndrome de Down ela vem acompanhada, né, de Sim. problemas cardíacos, digestivos, respiratórios, por isso que eu digo que eu Sim. sou abençoada. Graças a Deus o Francisco não tem esses problemas. Graças a Deus. Mas eu faço parte desse grupo. E aí eu conheci o ano passado famílias atípicas do autismo. E aí eles estavam assim, mas o que a gente pode fazer? Eu falei assim, olha, eu faço parte de um grupo da síndrome de Down onde a gente troca experiências. Por que vocês não fazem um grupo em que possam Sim. também as famílias trocar essas experiências? E eu acredito e acho válido para o teu caso, Alessandra, que façam. Exato. Porque a gente troca muita figurinha. E muitas vezes o que a outra já passou, tu tá passando naquele momento, e aí tu busca ali, às vezes, uma palavra de conforto ou até a maneira como tu deve ou tu pode lidar com determinada situação. Então é bem legal. É verdade. E outra coisa que eu queria até Exatamente. complementar nisso, agora falando assim, ó, o que eu vejo muito é que as mães atípicas, elas se preocupam muito com a sociedade, o que os outros vão pensar. Não interessa, não interessa. E outra coisa, acabam comparando os filhos. Isso é cruel demais. E eu sempre, quando eu me deparo com uma situação dessas, eu digo, não compara. Não compara. Porque assim, ó, o desenvolvimento de cada criança, claro que a gente sabe que tem um marco de desenvolvimento. Se aquela criança não está se desenvolvendo naquela idade específica, isso pode demandar um problema. Mas eu digo assim, ó, tem muitos que não gostam de falar do seu tempo. Mas é que até nós temos um tempo diferente um do outro. Então são coisas que vão evoluindo, as terapias vão auxiliando. A terapia é muito em casa. Porque assim, o que eu faço com o meu filho? Assim, foi muito trabalhoso. No início ele pegava alguma coisa, deixava ali atirado. Aí eu faço ele levar pia. Fui lá e mostrei pra ele, ó, essa é a pia. Coloca na pia. Então agora se ele suja o chão, alguma coisa, ele vai lá e pega o pano e ele limpa. Então assim, o que eu vejo? A terapia funciona? Funciona. Mas a terapia em casa funciona muito. Então, assim, ó, porque é difícil, todo tratamento é muito caro. Sim. Tá? A gente sabe que isso não tem dinheiro que chegue. Quem tem uma criança especial sabe que não tem dinheiro que chegue. E muitas vezes as pessoas de fora dizem assim, mas por que tu não trabalha? Como se tu não trabalhasse, né? Todo mundo trabalha. Não, beleza, todo mundo trabalha, só que assim, ó, tu tem uma demanda de levar no psicólogo, levar na terapia, levar no... Qual é o local que vai te dar uma estabilidade no emprego que tu não vai trabalhar? Vai Ou precisar eu faltar. tenho, que eu vou levar o meu filho lá na terapia. Hoje Aí é o chefe dia. vai dizer, Hoje é o dia da "Mas o que que-" terapia. Então, assim, ó, a maioria das mães que eu conheço atípicas, eu digo do autismo, que é o mundo que eu vivo. Claro que eu tenho um olhar sempre Sim, para com com todos, certeza, mas eu com tô certeza. vivendo a experiência do autismo. A maioria das mães não conseguem trabalhar. Então aí o que acontece? Os maridos cobram. Mas tu não eles não aguentam. Não tô assim, ó. Ela tá criticando os homens. Não é isso. Só que Nem tem todos, muitos que nem não têm todos, esse entendimento que a mulher não trabalha, não é porque ela não quer. É porque assim, ó, não tem como. Não. E a maioria das mulheres não tem rede de apoio. Esse é o pior. Então, assim, tu Sempre te vê num sozinhas. desespero, porque a maioria também da sociedade diz, são barraqueiras, gostam de fazer confusão, fazem um mimimi, um drama. Não, é que assim, ó, se tu não tá no problema, eu sempre pensei dessa forma, se eu não estou no problema, eu não falo, a não ser que seja para dar um auxílio. Mas assim, ó, é muito difícil, é uma pressão da sociedade muito grande em cima das mães. E muitas delas querem só serem ouvidas. Vida, Elas se exato. sentem muito sozinhas. acolhidas. Um abraço. Abraçar, sentir aquele abraço. Sim. E assim, daí eu entro também já complementando a tua fala, Valéria, que eu me preocupo muito com a mente dessas mães, o psicológico. Elas estão adoecendo. Sim. E isso está sendo algo muito perigoso, muito preocupante. Porque as mães vão adoecendo por quê? Porque elas vão se tornando cansadas. Todos os dias é a mesma demanda.
Elas não veem as coisas evoluírem. E a falta de respeito machuca. Quando eu vou nesses lares, falam, cadê o respeito com meu filho? Ele precisa ser respeitado. Então eu sempre digo, eu trabalho RRR. Aí as pessoas perguntam, o que é isso, prof? Respeito, respeito, respeito e ponto final, não temos negociação. É sociedade respeitando. Isso. Porque existe ali uma família. Isso. Existe uma sofre pra família caramba. que sofre. E quando eu falo em mãe, eu também falo no pai. Porque também existe aquele pai que é nota Sim. 10. Então a gente não pode também dizer, ah, não, é só. Não. Claro que a gente sabe que muitos fogem. E sabe por que eles fogem, pessoal? Vocês que estão aí em casa, vamos começar a refletir, trabalhar a mente aí. Muitas vezes esse pai foge porque ele não dá conta. Ele sofre e ele não sabe o que fazer. Não é sempre porque, nossa, olha que falta de responsabilidade. Deixou a mãe sozinha com a criança e foi ao mundo. Alguns sofrem tanto que eles não conseguem ficar. Porque somos abençoadas por natureza. As mulheres dão conta de tudo, não é isso? Nos viramos nos 30, né? Estamos com dor e sorrimos porque nós não queremos passar isso para os nossos filhos. Estamos sempre bem. Mesmo que lá dentro de cada um estamos chorando, estamos sofrendo, mas a gente tem que estar com aquele sorriso no rosto. Porque todos os dias o teu filho vai acordar, teu filho vai acordar, teu filho vai acordar, e ele está esperando aquela mãe para abraçar, para dar o melhor sorriso e para continuar. Não é isso? É isso aí. Olha, então, Lala, é exatamente isso. E respeitar. Respeito. Lala, tu com a tua experiência, fala para nós aonde em Canoas a gente consegue atendimento gratuito. Sim. Bom, em Canoas nós temos, com a graça de Deus, nós temos algumas instituições que elas estão muito afinco, elas estão dedicadas, não fazem mais porque realmente falta recurso, mas fazem muito. Temos a CADEF, né? Temos o Certeia, que está aí, está precisando de uma força, e esse ano ele vem com tudo. Vai acontecer mudança. Exato. A gente participa também das reuniões do Certeia. Exatamente. E a PAI, a nossa PAI maravilhosa, a PAI de Canoas fazendo o trabalho dela de excelência, e junto não podemos deixar de falar da Pestalozzi. A Pestalozzi é uma outra instituição que abraça todos, não abraça mais, porque agora nesse momento, pessoal, não tem mais vaga na Pestalozzi, não adianta, todo mundo quer levar para Pestalozzi, mas Pestalozzi já não está mais dando conta de tanto. Então nós somos gratos, existe sim. Então são esses que estão disponíveis de uma forma gratuita, é lógico, existe uma fila, existe a espera. A espera é grande, porque são muitas famílias. Hoje o Certeia, nós estamos, Valéria, com 1.400 famílias na lista de espera. Muitas famílias, 2 a 3 anos esperando. Então, precisamos desse reforço na inclusão, para que as coisas andem. Muito Tá, bem. e no caso, não somente isso, né? Tem muitas mães que estão esperando uma consulta com o neurologista Também. para poder saber realmente se o diagnóstico da criança é aspecto autismo ou Exato. se é outra Aí tu síndrome já está levando para o lado SUS. da saúde. Da saúde. Da Aí saúde. nós já vamos falar SUS. Realmente, a demanda é grande, a procura é grande. É o neuro que vai dar o CID, ou o Sim. psiquiatra. Só neuro ou psiquiatra pode dar o CID. Isso é algo que eu e a Valéria, nós estamos afim com isso. Nós estamos visitando rádio, nós estamos indo à televisão, que nos estão dando esse espaço, não são Exato. todas. É muito difícil permear esse caminho, porque nós queremos esclarecer. Vocês aí, família típica e não atípica, só quem lauda é o neuro e o psiquiatra. Não vão pagar para outros especialistas, porque quando chega para mim, eu digo que aquele CID não tem valor nenhum legal. Se vocês precisarem de um atendimento e atrás de um juiz, o juiz vai dizer, não dá fé naquilo. Então, só um CID que pode ser realmente aceito, com validação total, é aquele que é emitido pelo profissional, o neurologista e o psiquiatra. Isso. Pode até haver uma exceção da psicóloga, aquela que tem uma pós-graduação em neurologia. Mas Muito até bem. outra coisa que eu queria comentar, o Dr. Thiago Castro, como eu faço parte da formação dele, ele está trabalhando muito para que pediatras também se especializem e possam laudar. Por quê? Porque assim, ó, pediatras Sim. mais médicos, ele diz que é uma Mais. luta, que ele está lutando para isso, porque aí facilita sim. para que a criança receba o laudo mais Mais precoce, precoce. porque ele trabalha muito no precoce. Que nem Claro. ele tem 2 filhos que são autistas, e, nossa, eles têm, a intervenção foi muito válida, então as crianças estão muito bem. Agora até nasceu a outra filhinha dele, né? Que a gente não sabe também até que ponto. O menino dele foi tão trabalhado, ele tem 2 anos, e ele meio que não teve nenhum laudo. Ele é autista, mas ele não. Contornado, Já foi contornado. com a terapia foi Exatamente. sanado. Coisa boa. Gente, a gente já está se encaminhando finalmente. Sim. O assunto, tem muito assunto. É muito. É amplo. Isso cabe mais encontros. Tá? Então, queria passar aí para as considerações finais e dizer que
importante é conscientizar a sociedade desse respeito, que é o que toca realmente, e o que as Exatamente. pessoas precisam respeitar cada indivíduo. Posso passar para o Daniel para as considerações finais, e aí a gente faz a roda. Então, cada indivíduo é único com as suas particularidades, independente de ter deficiência ou não. Eu quero agradecer a Nilce pelo convite. Muito obrigada por me proporcionar esse momento, né? E por fazer com que eu conhecesse outras mães atípicas. A gente tem que se unir, né? Vamos conscientizar as pessoas, sim, que tem espaço para todo mundo no mundo e nós temos que respeitar um ao outro. Então, muito obrigada pelo convite e espero que tenha mais dessas rodas de conversa. Obrigada, eu que agradeço a sua presença. Contribuiu muito para a nossa sala aqui. Então, fica aí, né? Tenha muita força, muita coragem. Deus te abençoe sempre aí com muita saúde, Obrigada. né? Família. Tá? E que o Francisco seja aquela criança, e já é, né? Já é. Que traz muitas Muita alegrias alegria. e que cada avanço, cada conquista seja festejada. É isso que a gente precisa. Exato. Alessandra, Eu quero agradecer você, Nilce, você, todas as mães atípicas como eu, a Lala. Prazer te conhecer. Prazer. Se eu tivesse te conhecido antes, eu teria tirado muitas mais dúvidas, que eu tenho muitas, Sim. né? Então, eu agradeço. E o principal é a conscientização que a gente vai ter em junho, que é dia 7, da Síndrome de Tourette, que é muito importante a gente fazer essa campanha no nosso município, para as pessoas conhecer o que é a Síndrome de Tourette, que é o principal, principalmente nas escolas. E outra, Nilce, como você falou, eu tenho um projeto que é para dentro das escolas. olha aí. Não somente para dentro da escola, como para as mães que também precisam ter aquele tempinho para elas também, que é o que está faltando hoje, porque a gente fica super carregada e a gente não tem o tempo que nós precisamos, um pouco para nós. Vamos arrumar o cabelo, fazer uma unha. Então isso está faltando. E eu peço ajuda do nosso querido prefeito de Canoas. Bem, E obrigado por eu estar aqui essa noite. Muito obrigado por eu falar sobre a síndrome de Tourette do meu filho. E agradeço a todos vocês ter conhecido vocês. De coração. Muito obrigada. Alessandra, da mesma forma. Que Deus te abençoe, tenha muita coragem e parabéns por você conseguir falar. E nós temos data, dia 7 de junho. Olha aí, o momento de mais pessoas conhecerem, né? E saber como lidar. Isso, que é o que falta. E Isso pelo aí. que você disse, a grande necessidade é na sala de aula. Na sala de A aula. conscientização com os colegas e os professores. Né? Toda a comunidade escolar Sim. está envolvida nessa superação. É isso, né? Isso. Obrigada pela presença. Muito Alessandra. obrigada. Eu que agradeço. Valéria, Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, que a gente não faz nada sem ele. E agradecer também a Nilce pela essa oportunidade fantástica de conhecer pessoalmente, né, essas pessoas maravilhosas que aqui estão e poder trocar essa ideia, né, melhor sobre o tema. E o meu pedido é assim, ó, que eu gostaria muito que as escolas tivessem esse momento de entender como que cada especificidade de cada criança existe. E também, não só as escolas, os lugares também da saúde, em geral, isso é o meu sonho de consumo, é que a sociedade entendesse mais, auxiliasse mais, né, e que a gente entendesse que nós somos seres humanos e a gente não faz nada sozinho, a gente tem que se unir muito para que as pessoas tenham conhecimento, e o conhecimento liberta, e isso faz com que nós, como seres humanos, saibamos respeitar as diferenças, porque todos nós temos. Então, a gente não pode usar que aquela criança, é diferente do meu filho. São crianças são crianças e têm o direito de ser felizes e têm o direito de ser aceitos em qualquer lugar onde eles estiverem, dentro e fora da sociedade. Então, esse é o meu recado. E pais, por favor, se vier um coleguinha, não chama ele ou retardadinho, ou louquinho. Tenha um respeito, ensine o teu filho a ter respeito também. Porque essa corrente do respeito, essa corrente da educação, que está faltando muito na sociedade, vai cada vez trazer melhorias, porque ninguém está livre de ter um filho assim. Ou seja, o próprio filho deles, ou a filha, pode ter um filho assim. Então, vamos tratar o ser humano com mais respeito, e isso é a dignidade da pessoa humana. E a gente tem que sempre saber ter um olhar carinhoso e para as outras pessoas. De acolhedor. Isso é a minha mensagem. Não se assustem, tudo é difícil, a batalha é sempre difícil. Mas eu vejo que grandes transformações, elas ocorrem através de um problema. Então, assim, esse problema que me fez olhar, né, não só para o meu filho,
mas querer trazer também um conforto e um entendimento para outras famílias. Então, esse olhar que é o olhar que a gente deve ter, um olhar uno, um olhar de união e de compreensão. Valéria, Muito obrigada mesmo. Valéria, eu que agradeço, né? Porque tu veio dividir a tua experiência, teu conhecimento, porque eu sei que você estuda muito. Estudo, eu Eu gosto tenho muito de certeza, estudar. tenho certeza que muitas pessoas que estão lá atrás nos acompanhando se identificaram e vão comprar o livro, né? Com certeza. É isso aí. Então, muito obrigada Eu que pelo teu agradeço, tempo, agradeço. trazer essa mensagem. E Valéria, desculpa, apaga. Professora Lala, Sim. Bom, todas as mães, queridas mães que aqui estão e essas que estão lá em casa, atípicas ou não atípicas, as não atípicas, Profilala pede, tem um acolhimento a essas mãezinhas que têm os seus filhos como os seus, que têm o mesmo direito. Então vamos nos unir como mulheres, como mães que somos, vamos fazer uma sociedade mais acolhedora, mais humana, com mais amor. A gente está precisando tanto disso, pessoal. Vamos se respeitar, vamos nos respeitar, porque tudo isso, a união, né? É a Exato. união. Somos mães, todas mães, nossas crianças, atípicas, não atípicas, elas querem só ser crianças. Então vamos dar esse sorriso. Então você, que amanhã já vai estar levando seu filho para a escola, vai refletindo. Vamos começar a fazer essas mudanças lá dentro, no coração, porque você sabe, mãe, família, vocês são os espelhos dessas crianças. As crianças não aprendem por palavras, elas aprendem por ações. Um abraço, muito obrigada. Essa noite maravilhosa, abençoada, Nilce. Minha gratidão pelo convite. Estou muito honrada. Muito obrigada todas as vezes que quiseres me chamar, como todas vocês, vamos nos unir cada vez mais e em prol do quê? Das nossas crianças. Muito obrigada. muito obrigada, professora Lala. Seu conhecimento, sua experiência profissional foi de grande valia para essa noite. Tá? Quero agradecer, então, a todos que nos acompanharam até agora. Quero dizer que o PL Mulher está atenta a essas causas. Não posso me furtar de falar da presidente estadual, Adriane Serini, que tem um olhar muito especial para essas causas das mamães. Elas precisam se reinventar constantemente para poder atender as demandas da sua família, do seu filho. E também não posso deixar de falar da nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro, que tem um olhar especial para as mamães atípicas. Então, eu quero encerrar essa noite agradecendo a oportunidade de estar com vocês. E espero que vocês tenham entendido um pouquinho, feito alguma reflexão sobre o que é ser uma mamãe atípica, o que é uma criança atípica, e tratar com naturalidade, porque, como foi dito lá no início, todos nós somos diferentes. Somos iguais apenas em dignidade. Uma boa noite a todos e até a próxima.